Com Dr. Levi Jales. Oferecimento. Faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Estamos de volta e, claro, dando início a mais um programa, do Boa Tarde Saúde. Desta vez falando um assunto super interessante que é sobre o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Por isso estamos recebendo aqui no programa Dr. Levi e Dr. Hugo. Sejam muito bem-vindos ao Boa Tarde RN. Eu já começo aqui com o Dr. Levi. Primeiro programa do ano, estreando 2026. Primeiramente, eu quero saber o que é que a gente pode encontrar de novidades aqui no nosso jornal. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Hugo. Boa tarde todos os telespectadores. Esse ano vamos fazer uma programação excelente, dando continuidade ao nosso quadro Saúde, não é? A Band de Saúde. Então, eu gostaria de dizer que hoje estamos recebendo aqui o Dr. Hugo, que vai abordar a saúde mental, lembrando do Janeiro Branco, essa campanha que é importante, ver a situação, muita ansiedade, muita depressão na população. E o Hugo está aqui para responder e fazer um contato com vocês, tirando todas essas dúvidas e sugerindo alguns tratamentos e controle terapêutico nessa abordagem da saúde mental. Pois é, doutor Hugo, seja muito bem-vindo, ao Boa Tarde RN, o quadro do Boa Tarde Saúde. Primeiramente, quero trazer essa questão do Janeiro Branco, a importância da gente levar para os telespectadores, levar para a sociedade a importância de se tratar realmente a parte da mente. Muitas vezes a gente trata coração, a gente trata ali uma articulação que está meio defeituosa, mas às vezes a mente, a saúde mental, às vezes fica deixando mais de lado. Conta pra gente essa importância. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, doutor Levi, Flávio, todo mundo aí de casa. Olha, estou lisonjeado e honrado, de começar o programa esse ano e falando sobre um tema tão importante, como você bem colocou. A gente procura mais facilmente o cardiologista, o ortopedista, o reumatologista. Mas, olha, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O cérebro é o órgão mais importante do corpo. E a nossa saúde mental, nossa mente, nossas emoções e comportamentos são criados onde? No cérebro. E aí a gente falava muito como se fosse uma coisa separada da outra. A mente está num canto, o corpo está no outro. Na verdade, é uma coisa só. Se eu mexo no cérebro, eu mexo no que eu penso. E aí, isso é uma via de mão dupla. Então, quando a gente fala tanto de doença, se, por exemplo, eu tenho uma depressão, ansiedade ou outra coisa mais grave, como a esquizofrenia. Hoje eu tenho mais intervenções eficazes, que essa é a mensagem principal, de que mesmo uma coisa mais grave, isso tem um tratamento eficaz hoje em dia. Mas a gente tem focado também não só nas doenças, porque isso aí é a pontinha final. A gente tem que focar, e é o que o Janeiro Branco preconiza, o que é que a gente vai fazer para não adoecer. Do jeito que a gente já aprendeu que não pode comer muito sal, muita gordura, não pode ser sedentário, para que meu coração tenha saúde. Então, a gente vai aprendendo também, a gente vai falar sobre o que é que eu preciso fazer para que minha cabeça, minha mente fique tranquila. Pois é, inclusive, doutor, a gente vê muito a questão das redes sociais hoje em dia, As redes sociais estão muito presentes no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, fica gerando, principalmente no público jovem, essa questão de comparação. Aquela pessoa tem uma vida, um estilo de vida muito diferente do meu e aí começa a interpretar essas questões de comparação. Hoje em dia é muito forte essas questões de saúde mental na população jovem, adulto jovem, doutor? Bastante. E rede social, telefone, celular, tablet, eles são ferramentas. Do jeito que a gente, quando vai almoçar, eu ainda não almocei, mas daqui a pouco eu for almoçar, vou pegar a faca e cortar a carne, eu também posso pegar essa faca para me machucar alguém. Então, a gente tem que entender qual é a melhor forma de usar essa ferramenta. Ela traz muita praticidade, então eu consigo, por exemplo, procurar um atendimento online, que eu já atendi no interior, às vezes era difícil encaminhar para o colega psicólogo porque não tinha na região. Então, eu já atendi pacientes lá de outro país, mas também lá no fundinho do Amazonas, que não teria acesso à consulta, se fosse presencial. Então, traz muitos benefícios, mas também traz muitas dificuldades. E a rede social,
da maneira geral. Você falou muito bem dessa questão das comparações. Num cérebro que está em desenvolvimento, nossa, é muito venenoso. Faz mal para a gente que já é adulto, eu não vou falar a minha idade não, mas faz mal para a gente também, imagine para uma criança e um jovem. Tanto que hoje a gente preconiza, olha, até 2 anos de idade é 0 tela, depois a gente pode usar um tempo curtinho, supervisionado. E uma coisa muito interessante, a gente já está vendo pacientes com crianças, adolescentes com comportamento de autismo e TDAH, mas quando a gente vai investigar, não é autismo nem TDAH, é tela. É rede social. Olha só. E aí a gente está já aprendendo e já entendeu que dá para usar com limites. Mas é uma informação que chegou há poucos anos, né? Uns 2 anos, depois da pandemia principalmente. E aí a gente tem uma geração que cresceu com isso e muitas vezes os pais não sabiam, e até mesmo nós profissionais, professores, não sabia como é que isso ia influenciar de uma maneira negativa também. Então, muito boa a sua colocação. Se a gente fala no Gênero Branco de como não adoecer, de ter uma boa saúde mental, o limite no uso das telas é fundamental. E aí, já vem uma outra pergunta que é com relação às principais doenças, né? Hoje muita gente fala, né, doutor Levi, as questões, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, muitas vezes não tem nenhum diagnóstico, mas por se tratar de uma palavra tão frequente no nosso dia a dia, né, que acaba dizendo, eu estou com ansiedade, eu sou ansioso. Mas, doutor, quais os principais diagnósticos que, na sua prática clínica, o senhor encontra hoje em dia? Olha, o doutor Levi vai concordar comigo, eu acho, ele trata muito bem a depressão, dores, né, doutor Levi, que é um fator de risco enorme para a depressão. Então, infelizmente, Natal é a capital do Nordeste com mais pessoas com depressão. A gente era o 2º lugar há 2 anos, perdia para Recife, mas quase empatava, a gente venceu de Recife, não é uma vitória boa. E ansiedade, o Brasil é o país campeão no mundo de transtornos de ansiedade. Agora, vale lembrar, ansiedade é uma emoção normal, saudável. Então, eu ficar um pouco ansioso antes de vir aqui dar entrevista é natural e me ajuda. Por exemplo, eu vou ver se minha camisa não está muito amassada, se eu estou falando de um jeito que vocês entendem, então isso ajuda. Agora, se eu ficar nervoso a ponto de estar passando mal, precisar de um remédio, então significa que a ansiedade deu uma exagerada, certo? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essa ansiedade. Quando a gente é criança, adolescente, a gente não deu tempo de aprender direito. E aí, às vezes, precisa de um tratamento específico para que essa ansiedade baixe e eu aprenda a lidar com ela. Do mesmo jeito, a tristeza, né, que vem na depressão. Sentir tristeza quando o meu time perde, quando eu acabo um relacionamento, não passei de ano. É normal e saudável. Agora, se essa tristeza vem sem motivo, ao invés de melhorar, piora, aí eu começo a me isolar, começo a ter pensamento muito ruim, negativo, então significa que eu acho que virou depressão. Hugo, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar a você, em termos científicos, qual a teoria mais aceita para justificar a depressão? Olha, todo mundo hoje em dia já sabe que depressão tem a ver com a falta de serotonina, e isso explica sim muita coisa, mas não tudo. Então hoje a gente já entende que essa queda nos neurotransmissores ali na sinapse, ou seja, dentro do cérebro, tá? Não dá para medir no sangue, não. De serotonina, noradrenalina, dopamina, que são substânciazinhas que ajudam o nosso cérebro a se comunicar, tá? E aí tem milhões, bilhões de neurônios se comunicando, a gente pensa, sente, tem vontades. Então, quando a gente fala na depressão, há uma desregulação, uma bagunça nesses neurotransmissores. Agora, vai além disso. A gente entende que a depressão é uma doença que gera inflamação e que é, na verdade, uma dificuldade do seu cérebro se comunicar direito. Então, ele amplifica certos pensamentos e sentimentos, como tristeza, pensamentos negativos, ruminar, ficar lembrando de coisas ruins, e ele não consegue ativar as áreas de, não, peraí, eu estou com esse problema, mas eu consigo resolver com isso, eu vou pedir ajuda. Então, a gente fica preso nesse polo negativo das coisas. Pode falar. Não, aí lembrando também dos circuitos, né, neurais. Perfeito, doutor Levi. Essa teoria que está tomando mais corpo também, um desequilíbrio desses circuitos. E como fazer para equilibrar é difícil também, mas é muito importante saber que a gente conta com os remédios, né?
E com os tratamentos não medicamentosos também, que são muito importantes. Perfeito. Então, a gente pensa hoje na estimulação magnética transcraniana, que ajuda nas dores, ajuda também na depressão, ansiedade. A gente pensa também na psicoterapia, atividade física, sono adequado, alimentação mais natural possível. Tudo isso são formas de você reorganizar sua cabeça. Mas se gerou uma doença, um adoecimento, a medicação é muito segura, a estimulação magnética transcraniana é muito segura. Tem outras terapias aí que a gente está trazendo, certo? Chegou uma medicação, nem é mais tão nova, mas que faz você melhorar imediatamente, que é o tratamento com acetamina, se bem indicado. Até para pensamento de se machucar, de querer ir morrer, ela tira no mesmo dia. Então, a gente tem avançado muito e é seguro, certo? Ok, assunto muito interessante que a gente passaria aqui, ó, o nosso jornal inteiro falando desse assunto muito importante, que é de grande relevância para a sociedade. Agradeço a doutor Levi, a doutor Hugo pela participação. Quarta-feira a gente se encontra aqui, né, doutor Levi? É isso aí. Flávio, mas eu queria fazer uma colocação muito importante. E a gente percebe da importância da assistência médica adequada. Isso. E a gente está vendo um novo plano de saúde que está acontecendo, saúde, né? Viver saúde, um plano novo, que vale a pena, porque dá assistência, tanto física como mental, né? Vários especialistas estão interessados em fazer parte desse novo plano de saúde. Verdade. Doutor Levi, muito obrigado pela sua participação. Doutor Hugo, muito obrigado. Obrigado, e a gente se encontra por aí. Obrigado, tá? Obrigado. Pessoal, Até ainda mais. falando sobre saúde, a Casa Durval Paiva deu início à campanha de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil neste ano. E olha só, o objetivo é ampliar o acesso à informação e sensibilizar a sociedade para o reconhecimento dos principais sinais e sintomas que geram alarme.